Há dias em que lidar com certas pessoas parece mais pesado do que qualquer carga física. A atitude de alguém drena sua energia. O tom de alguém dispara seu estresse. O comportamento de alguém faz você questionar sua paciência, sua bondade ou até seu valor. E por mais que você tente manter a calma, a negatividade delas encontra um jeito de entrar na sua mente, moldando seu humor, perturbando sua paz e roubando momentos que nunca voltam. Marcos Aurelius compreendia isso profundamente. Ele enfrentou traições, pressões e personalidades difíceis todos os dias e mesmo assim permaneceu firme. Sua sabedoria nos oferece um caminho tranquilo, uma maneira de caminhar entre pessoas difíceis sem permitir que elas entrem no nosso mundo interior. Imagine lidar com pessoas complicadas, sem estresse, sem raiva, sem perder a si mesmo. Em 2025, lidar com pessoas difíceis se tornou emocionalmente mais cansativo do que nunca. As pessoas estão sobrecarregadas, estimuladas em excesso e constantemente empurradas aos seus limites. O mundo se move rápido, mas as emoções ainda se movem devagar e esse intervalo gera um sofrimento silencioso. Você convive com pessoas que carregam o estresse como sombra. Algumas falam com dureza sem pensar. Outras criticam porque se sentem inseguras. Algumas ultrapassam limites porque nunca aprenderam a respeitar o espaço dos outros. E muitas simplesmente não sabem lidar com as próprias emoções, então as derramam sobre todos ao redor. A ansiedade cresce quando você convive com imprevisibilidade. O burnout aumenta quando você carrega pesos emocionais que não são seus. A distração vira hábito porque sua mente tenta fugir da pressão. A ruminação vira rotina, revivendo momentos para entender o que deu errado. E a dor emocional aparece nos menores detalhes, tons, expressões, comentários, silêncios. Você tenta ser paciente. Você tenta ser gentil. Você tenta não levar para o lado pessoal. Mas pessoas difíceis sabem testar seus limites, às vezes sem perceber o dano que causam. A vida moderna amplifica tudo isso: mensagens rápidas, notificações constantes, opiniões instantâneas, expectativas emocionais. Uma única mensagem pode arruinar seu dia. Um comentário pode destruir sua confiança. O comportamento de uma pessoa pode afetar demais o seu mundo emocional. Por isso, a sabedoria de Marcos Aurelius parece feita para o nosso tempo. Ele viveu entre pessoas irracionais, rudes, egoístas ou descuidadas, e mesmo assim permaneceu calmo, claro e centrado. E você também pode. Marcos Aurelius entendia uma verdade eterna. As pessoas agem de acordo com a própria natureza, não com suas expectativas. Ele começava cada manhã lembrando-se de que encontraria pessoas egoístas, ingratas, impacientes, ciumentas ou teimosas. Não porque o mundo fosse ruim, mas porque os seres humanos são moldados por seus medos, dores e limitações. Ele não se surpreendia com pessoas difíceis. Ele se preparava para elas. Sêneca dizia que comportamentos duros costumam nascer de feridas internas. Quem explode com facilidade teme perder o controle. Quem se comporta como superior muitas vezes se sente inferior. Quem critica constantemente geralmente foge das próprias falhas. Epicteto foi ainda mais longe. Ele dizia que o problema nunca é o comportamento dos outros. O problema começa quando deixamos esse comportamento entrar na nossa mente. Há uma ideia estoica simples que une tudo isso. Você não pode controlar a natureza deles, apenas a sua resposta. Pense nisso como caminhar contra o vento. O vento não pede sua permissão. Ele não muda porque você quer. Ele empurra como sempre empurrou. Mas você pode escolher ficar firme, ajustar seus passos ou seguir consciente. Pessoas difíceis são como vento emocional. O humor delas muda sem aviso. As palavras carregam força. As reações empurram sua paz. Mas nada disso tem poder, a menos que você se incline. Marcos acreditava em algo simples e profundo. Eles podem testar você, mas não podem moldar você, a menos que você permita. Ele usava uma estratégia mental repetidamente. Escudo a regra estoica da separação. Separe o que eles fazem do que você permite. Alguém fala com grosseria, isso é ação deles. Você se sentir ferido, isso é interpretação sua. Alguém te critica, isso é hábito deles. Você aceitar o julgamento, isso é decisão sua. Em termos modernos, você para de dar acesso emocional a quem não merece. Zenão e Musônio Rufo ensinavam que calma não é fraqueza. É a forma mais pura de força. Qualquer um pode reagir. Só uma mente disciplinada consegue permanecer firme.
Quando você aplica essa sabedoria, pessoas difíceis perdem influência, não porque mudam, mas porque você para de entregar sua paz. Nuvem a história de Julian. Havia um homem chamado Julian, voz serena, presença tranquila. As pessoas confiavam nele porque ele sabia ouvir sem julgar. Mas essa confiança o tornou vulnerável a uma pessoa em particular, Daniel. Daniel não era abertamente cruel. Ele era o tipo de difícil que age nas entrelinhas. Interrompia conversas para parecer superior. Corrigia detalhes irrelevantes para controlar a narrativa. E sempre que algo dava errado, desviava a responsabilidade. Quando elogiado, sorria. Quando questionado, atacava. Quando confrontado, virava vítima. Julian tentou de tudo: paciência, compreensão, gentileza. Mas nada mudava. Com o tempo, Julian se sentia menor perto dele. Pedia desculpas por coisas que não fez. Falava mais baixo. Se calava apenas para evitar os humores imprevisíveis de Daniel. Depois de uma discussão tensa que o deixou exausto, Julian sentou sozinho revivendo cada palavra. Perguntava a si mesmo por que Daniel o afetava tão profundamente. Porque o tom de outra pessoa podia bagunçar completamente seu estado emocional. Então, uma frase de Marcos Aurelius surgiu em sua mente. Se é suportável, suporte, se não, afaste-se. Julian percebeu algo profundo. Ele estava suportando as coisas erradas. Aguardava respeito onde havia desrespeito. Esperava compreensão onde havia manipulação. Esperava paz onde só havia tensão. Marcos não dizia para tolerar pessoas difíceis eternamente. Ele dizia para manter a calma por dentro, sem entregar seus limites por fora. Na próxima interação com Daniel, algo mudou. Daniel tentou seu velho truque, crítica disfarçada de conselho. Mas Julian não se encolheu, não se explicou, não se defendeu. Disse apenas com clareza tranquila: entendi seu ponto, vou aproveitar o que for útil e deixar o resto. Daniel congelou sem saber como reagir. Não havia mais brecha emocional. Sem culpa, sem raiva, sem confusão. Nas semanas seguintes, Julian continuou firme. Respondia ao conteúdo, nunca ao tom. Encerrava conversas quando necessário. Recusava responsabilidades que não eram suas. Escolhia neutralidade em vez de carga emocional. E aos poucos o poder de Daniel desapareceu. Não porque Julian o enfrentou, mas porque parou de alimentá-lo. A transformação foi silenciosa, discreta, profundamente estoica. Julian não venceu Daniel. Ele venceu a si mesmo. E ali entendeu o verdadeiro significado da sabedoria de Marcos Aurelius. Pessoas difíceis perdem a força quando você para de deixá-las moldar seu mundo interior. Pessoa na posição de lótus, 5 regras estoicas para lidar com pessoas difíceis. 1. A regra do círculo de controle. Eles controlam o tom. Você controla a resposta. 2. A regra da pausa antes da emoção. 2 segundos de silêncio criam clareza. 3. A regra entre fato e história. Fato, ela te interrompeu. História, ela não me valoriza. Resposta estoica, não sei sua intenção. 4. A regra do limite calmo. Continua a conversa quando houver respeito. Limite claro, 0 emoção. 5. A regra do espelho neutro. Você reflete sem absorver. Quando você pratica isso, algo poderoso acontece. Pessoas difíceis deixam de decidir seu estado emocional. O tom delas pertence a elas. O comportamento delas pertence a elas. A bagunça emocional delas pertence a elas. E sua paz continua sendo sua. Planta jovem a verdadeira força estoica. Quanto da sua vida você passou carregando o peso do humor dos outros? Quantas vezes você tentou manter a paz enquanto perdiam o controle? Mas sua calma nunca deve custar sua clareza. Seu mundo interior é um quarto silencioso. Alguns entram com cuidado, outros entram com barulho. Mas a porta sempre esteve na sua mão. Você decide quem entra, quem fica e quanto espaço cada um ocupa dentro de você. Se pessoas difíceis te esgotaram, isso não significa fraqueza. Significa que você se importou até demais. Mas agora é hora de proteger seu espaço emocional. Você merece paz. Você merece segurança interior. E você merece uma mente que responda à sua própria natureza, não à dos outros. Marcos Aurelius entendeu algo que ainda importa hoje. Você não pode mudar pessoas difíceis, mas pode mudar o poder que elas têm sobre você. A calma não é um presente. É uma disciplina, uma prática, uma escolha diária.
E quando você escolhe a calma, mesmo diante da dificuldade, até a pessoa mais complicada perde a capacidade de te abalar. Caminhe pelo mundo com serenidade. Responda com intenção. Proteja sua paz interior. Essa é a força silenciosa que Marcos Aurelius viveu. E agora ela pode viver em você também.